Boa noite, inteiras! Boa noite! Boa noite, minhas maravilhosas! Boa noite, mulheres inteiras! Sejam muito bem-vindas à nossa live semanal. Essa live que nós fazemos aqui todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, às 10 horas do Brasil, às 9 p.m. aqui de Nova York. Eu entro ao vivo compartilhando com vocês, contribuindo, colaborando e aqui aprendendo junto com vocês tudo que aqui eu mais ensino. E o tema da nossa live hoje, eu já coloquei aqui em cima, é um tema muito importante, muito interessante. Então, posso dar uma sugestão para você? Posso dar uma sugestão para você? Pega seu caderno. Pega seu caderno, pega seu lápis, abre aí uma folha em branco para fazer suas anotações, porque, como sempre, que vocês que já estão acostumadas comigo sabem, aqui é toró de conteúdo. E muito mais que conteúdo, de tomadas de consciência, de reflexões e também de aplicabilidade, de ações práticas para que você possa mudar, melhorar, desenvolver, ampliar, destravar a sua potência. Então, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Boa noite, Fátima. Boa noite para todas vocês. Que delícia. Meu dia aqui, ó, corridíssimo, um atendimento atrás do outro, uma constelação atrás da outra. Acabei de sair de uma sessão e entrei, direto aqui nessa live para vocês. Assim funciona quando você tem um compromisso assumido, né? Vamos cumprir com a nossa palavra. O mais importante de tudo na vida é quando você cumpre com a tua palavra. Isso traz o quê? Confiança. E é por isso que vocês estão aqui. E por isso eu quero agradecer a cada uma de vocês por me acompanharem aqui, por estarem comigo neste lindo e maravilhoso processo chamado vida. Vida, 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 vida. Muito bem. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a indisponibilidade nas relações. E eu vou trazer uma abordagem, como sempre, olhando muito para essa visão sistêmica familiar. Por quê, gente? Por quê? Porque eu venho aqui cada vez mais aprendendo e tomando consciência, tendo a clareza de que tudo, absolutamente tudo tem uma origem. Absolutamente tudo que você está passando na tua vida hoje, de bom e de não tão bom assim, tem uma origem. E quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu olho para isso, mais eu descubro. E dessa forma eu consigo libertar, né? Muito mais mulheres. Então, vou colocar meu óculos de professora aqui, ó. Minhas alunas já sabem que quando eu ponho esse óculos, sai de baixo. Sai de baixo porque quando... Oi, cunhada, boa noite, cunhada, te amo. Vou te ligar para você ir lá na casa dos meninos semana que vem, tá? Depois eu mando uma mensagem para você. É assim, ó, a nossa live. A gente já fala com a família, já marca aqui, ó. Minha cunhada tá no Brasil, tá no Rio de Janeiro e ela é uma grande apoiadora de me ajudar a cuidar dos meus filhotes, né? Me deixar aqui como mãe, me sentir ainda mais importante na vida deles, né? E eu sei que eu já sou importante simplesmente porque não é simples por ser a mãe deles. Muito bem. Hoje nós vamos falar da indisponibilidade nas relações e eu vou trazer primeiro a visão sistêmica e naturalmente eu vou trazer também a outra parte dessa visão, porque tem duas visões que eu quero trazer, ok? Vamos falar da primeira parte. A primeira parte nós vamos falar sobre a indisponibilidade afetiva nas relações dentro dessa visão sistêmica e a segunda parte nós vamos falar sobre a indisponibilidade nas relações devido que a traumas, a bloqueios, a dores, a medos, a questões que você viveu nos seus relacionamentos anteriores. Tudo se permeia, tudo fala a mesma língua. O ponto é que são completamente distintos. Na semana passada mesmo, na semana retrasada, eu tenho uma cliente que é minha cliente aqui VIP, né, que eu trato ela no individual, ela é Samantha, e o caso dela foi exatamente o que eu quero trazer aqui hoje, né? Nós identificamos
que a questão que ela tinha de indisponibilidade nas relações não tinha nada a ver com a família dela, com o sistema dela, e tinha sim a ver com um namorado, que ela ficou pouquíssimo tempo, mas que ali uma questão mal resolvida deixou ela indisponível. Então, vamos começar falando na visão sistêmica familiar. Então já bota aí no seu caderno a visão sistêmica e no outro lado a visão das relações anteriores. Esses são os dois principais e maiores motivos do porquê você hoje pode estar indisponível para uma relação afetiva e amorosa. Então, dentro da visão sistêmica, quando a gente coloca uma constelação familiar e a gente posiciona você, seus pais e seus avós, eu tenho como premissa: toda cliente que começa comigo, a primeira sessão é alinhamento, talvez eu faça uma outra para fazer uns ajustes finos, mas sempre nas 2 ou 3 primeiras sessões eu já faço uma constelação familiar. Por quê? Dentro dessa constelação familiar, eu já trago ela, os pais e os avós maternos e paternos. Para quê? Para que eu possa perceber como que está esse movimento dela com ela mesma perante os pais e os avós dentro do campo. Então, quando você está fazendo qualquer tipo de terapia, que se você não for observar as questões que estão relacionadas à sua árvore genealógica, você possivelmente vai rodar e ficar no mesmo lugar. Porque uma mudança só é possível quando você enxerga. Anota isso aí no seu caderno. Uma mudança só é possível quando você enxerga. Então, a constelação familiar, ela é uma forma fenomenológica, é um fenômeno, fenomenológica, é um nome meio um pouquinho desafiador para falar, que a gente pode enxergar como que você pode estar identificada com alguém dentro do seu sistema. O que é uma identificação, Cissa? Isso para mim eu não entendo. Uma identificação é quando você tá ali, ó, de braço dado com alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém? Sim, sabe Deus, só olhando na sua constelação. Às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai, às vezes pode ser uma avó, um avô, às vezes pode ser um irmão. Às vezes pode ser um tio, uma tia. Às vezes pode ser até de uma amiga que entrou nesse sistema e que já está nessa família há muitos anos. Então, quando a gente olha isso de uma forma muito grande, o que a gente faz? A gente explora de uma forma mais ampla e profunda o que o seu sistema está trazendo para você, o que seu campo está reverberando. Porque se ao colocar você num campo e ali aparece você de braços dados, ao lado de alguém, estando casado com alguém, o que vai acontecer na tua vida? Você vai ficar indisponível. E o que é estar indisponível, Cissa? Indisponível é quando você não sabe mais o que você faz, ou também não sabe o que está acontecendo, porque nenhum homem ou nenhuma mulher estão ficando na sua vida. Já percebeu que às vezes você pode estar conhecendo alguém muito legal e de repente está indo tudo bem e de repente do nada essa pessoa some? Indisponibilidade? Já percebeu que muitas vezes... segredo. Já percebeu que às vezes você atrai homens casados? Ou homens que estão noivos?
ou que tem namoradas por muito tempo e você acaba se tornando a outra, a amante, a fé daquele homem ou daquela mulher. Indisponibilidade. A indisponibilidade, gente, é a nossa incapacidade totalmente inconsciente de nos conectarmos emocionalmente a outra pessoa. Anotou isso aí? A indisponibilidade afetiva é a nossa incapacidade de nos conectarmos emocionalmente com a outra pessoa. Isso pode acontecer por medo, por traumas do passado, ou simplesmente por você não ter aprendido a expressar seus sentimentos, suas emoções de uma forma saudável. Isso vai gerar o que eu chamo de emaranhamento, que o que é? São esses problemas, que eu não chamo de problemas, essas questões mal resolvidas nas nossas relações, o quê, ó? Familiares. Estão vendo aqui meu sistema, ó? Familiares. Então, a falta de comunicação, a falta de capacidade de conexão, o distanciamento emocional e até mesmo os conflitos constantes, além de um nível de exigência que nem o super-homem vai preencher. Já percebeu que muitas vezes você fica falando tudo o que você quer de um homem, de um relacionamento? Na verdade, você diz o que você não quer, menos o que você quer. E que essa lista imensa que você tem aí nada mais é do que uma autossabotagem para você se manter sozinha. Uma autossabotagem para você se manter sozinha. Porque dentro de uma identificação, dentro de uma indisponibilidade, tem ali uma lealdade, uma fidelidade ao amor cego. Por quem? Por alguém do seu sistema? Por alguém. E aí nós consteladores familiares, na visão sistêmica falamos com quem que você está casada. Talvez você esteja casada com a tua mãe, com o teu pai, porque na constelação familiar, a indisponibilidade afetiva é vista como um padrão que se repete ao longo das gerações. Anotaram isso aí? Na visão sistêmica familiar, a indisponibilidade afetiva é vista como um padrão que se repete ao longo das gerações. Ou seja, inteiras, vai sendo transmitida de geração para geração. Dos seus bisavós para os seus avós, maternos e paternos. Dos seus avós para os seus pais. E dos seus pais para você. E de você para quem? Para os seus filhos. É, meu amor. Porque deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você já se identifica indisponível, e esse padrão, eu tô dizendo para você que já tá vindo de gerações anteriores, você segue perpetuando isso para os seus filhos. E os seus filhos para os seus netos. E os seus netos para os seus bisnetos. E você deve estar botando a mão na cabeça e falando assim, pelo amor de Deus, Cissa, então como é que eu faço? O que é que eu faço? Vem fazer terapia. Vem fazer a terapia sistêmica e constelar, porque não tem como você romper um padrão
que vem se repetindo de geração a geração, assim, ó, com um estalar de dedos, com uma palminha de... Acabou. Não é assim que acontece. Até porque, nesse exato momento que você está assistindo essa live, ou ao vivo, ou depois na gravação, você sequer tem consciência disso que eu estou falando. E fala aqui uma mulher que está estudando sobre tudo isso há nada mais, nada menos que 20 anos. 20 anos eu sigo estudando isso tudo que eu estou falando para vocês aqui. E sábado agora, ainda vou estar numa outra formação de aprofundamento de um alemão que estudou direto com Bert Hellinger, com os melhores consteladores do Brasil. Sua terapeuta está lá. Sua Cissa está lá. Aprendendo. Por quê? O que eu quero dizer para vocês? Quando a gente está lidando com a repetição de um padrão sistêmico, isso é muito mais sério do que você possa imaginar. Porque a precedência disso, linkada a uma lealdade e uma fidelidade ao nosso sistema, tem uma força que é totalmente comandado pelo nosso inconsciente, não é pelo nosso consciente. Aliás, deixa eu dizer uma informação para você aqui, se é que você já não sabe. A nossa vida, enquanto você não faz terapia e não trabalha as suas questões mal resolvidas, é totalmente liderada pelo seu inconsciente mais profundo. E o que é o inconsciente, Cissa? O seu inconsciente nada mais é do que 80% de quem você nem sabe que é ainda. 80% de quem você nem sabe que você é ainda está no seu inconsciente. E como é que eu faço, Cissa, para conhecer os meus 80% desse inconsciente? Você vai viver uma vida inteira. Você vai fazer milhões de terapia. O máximo que você vai conseguir saiu o áudio sem som? Uau! Vocês não me escutam mais? Sem áudio. Sem áudio. Ai, meu Deus, eu tô aqui, tô super bem. Voltou? Ai, voltou. Graças a Deus. Graças a Deus, voltou. Graças a Deus, agora sim. Ups. Graças a Deus. Então, você vai passar uma vida inteira trabalhando tudo isso. Agora, qual é a grande chave para a vida, né? A grande chave é, ao identificar essa questão, que bom, cunhada, ao identificar essa questão, sabendo precisamente o endereço, o nome, o CPF e o RG de quem você tem que devolver essa conta, tudo muda. Tudo muda para você e para sua vida, porque a identificação da origem liberta você desse comportamento, liberta você dessa indisponibilidade e acaba com o padrão. Porque basta apenas um membro
de todo um sistema para que esse padrão seja rompido. Basta que um membro de todo um sistema tome essa decisão para que um padrão seja interrompido. E aí vem a pergunta do milhão que muitos de vocês vêm me perguntar, né? Como que a constelação familiar pode me ajudar nisso? E primeira coisa eu já quero clarificar, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, não são cinco. Eu já perdi até as contas de quantas constelações eu já fiz. Só durante a minha formação de quase 3 anos, passou de 50. Passou de 50. Fora cada momento da minha vida que eu atravesso alguma questão que eu identifico que é um padrão sistêmico, eu marco a constelação com o meu grande mestre. Você vai fazer trocentas constelações. Constelação familiar não é pozinho de pirlim-pim-pim. Constelação familiar não é um passe de mágica. Constelação familiar, ela te apoia a identificar a origem e, com respeito e amor, devolver, endereçar esse padrão para quem pertence, com respeito, com amor, através de uma representação simbólica, ou dos bonecos, ou das próprias pessoas, quando é uma constelação ao vivo, onde você pode enxergar as dinâmicas ocultas que estão no seu sistema, no seu campo, para que você possa resolver. Então, você tem aqui 3 grandes pontos que a constelação é primordial na tua vida. 3 grandes pontos que a constelação é primordial na tua vida. Primeiro, reconhecimento do padrão, que só durante uma constelação familiar você pode identificar o teu lugar, como que você se posiciona ali, como que estão os membros do seu sistema, e através das histórias de cada um deles, que estão sendo perpetuadas de geração para geração, você pode endereçar. Segundo ponto. Então, primeiro, reconhecimento do padrão. Segundo ponto, integração e cura. O que é integração? Com a ajuda da terapeuta. Esse é um trabalho que eu faço aqui na retaguarda, nos bastidores, com as minhas clientes VIPs, com a ajuda da terapeuta e com toda essa ferramenta que a constelação familiar nos dá, trabalhar a integração, integrar, pôr para dentro, todas as partes fragmentadas daquele sistema. Através disso, trazer a cura. Porque a cura das feridas emocionais só são possíveis quando você olha para trás e também enxerga a dor dos seus pais. E também enxerga a dor dos seus avós. E também enxerga a dor dos seus bisavós. Porque hoje muita gente fala que todo mundo é narcisista. Todos nós somos narcisistas. Em algum grau, em algum nível. O ponto é que agora rotulamos e acreditamos que a culpa é sempre do outro. Debbie, você não precisa saber nada dos seus antepassados. O sistema mostra. O campo mostra.
Isso é um ponto importante que a Débora está trazendo aqui. Você não precisa saber da história dos seus avós e dos seus bisavós. Talvez nem a dos seus pais com tanta profundidade. O ponto, meu amor, é que quando a gente põe no campo e bota os bonequinhos, aí você vai enxergar coisas que você sequer imaginava. Então, quando você olha para a tua dor, para a dor da tua mãe, do teu pai, dos teus avós e de tudo que eles passaram, porque no fim, eu sempre digo para as minhas alunas e mentoradas, para as minhas clientes VIPs, no fim, todos nós somos filhos que viemos de um grande pai. No fim, todos nós temos nossas dores, todos nós temos nossas crianças feridas, todas nós temos as nossas questões. Todos nós. E quando você olha isso, a cura é possível. Quando você toma teus pais, quando você toma teus avós, quando você entende e compreende que eles não fizeram com você o que fizeram porque são os filhos da mãe. Seus pais não fizeram com vocês o que fizeram porque eles são os filhos da mãe. Fizeram porque também fizeram com eles. E porque eles também não sabiam como lidar, como ensinar ou como passar para os seus próprios filhos. Porque eu gosto muito de fazer uma metáfora como essa. Então, eu pego essa almofada aqui e quando um pai e uma mãe estão na maternidade e seu bebê é entregue para a mamãe. A mamãe olha para o pai. Eu lembro quando eu recebi o Igor pela primeira vez no meu colo e o Iago também. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o Álvaro. O Álvaro estava aqui do meu lado. Eu, Álvaro, olha. E o Álvaro chorando, pai dos meus filhos, super emotivo, chorando. E ali a gente apreciando aquele embrulhinho. E para perceber uma coisa. Quando uma enfermeira coloca o filho nos braços de uma mãe e o pai está aqui do lado e que eles olham sorrindo e apreciam aquilo, você nunca viu e nem vai ver nenhuma mãe e nenhum pai olhar para esse bebê puro, repleto de amor e dizer assim: sabe, Cissa? Sabe, Maria? Sabe, Joaquina? Eu vou ferrar com a tua vida. Sabe o que eu vou fazer? Teu pai vai abusar sexualmente de você. Teu pai vai te bater. Eu vou te botar para adoção. Eu vou ferrar com a tua vida. Porque eu quero que você se lasque. Eu quero que você sofra. Eu quero que você viva uma vida de infelicidade. Ei! Você nunca viu isso? Nunca. E nem vai ver. Nem vai ver. Sabe por quê? Porque nenhuma mãe, nenhum pai, absolutamente nenhuma mãe e nenhum pai fala isso para um filho quando ele está nos seus braços. Filho, eu vou ferrar com a tua vida. Eu vou te dar o trauma. Eu vou causar um monte de coisa em você. O que é que o pai e a mãe falam? Ai, meu amor, olha como ele é lindo. Olha o pezinho, olha a mãozinha, olha o cabelinho. E cheira. É verdade ou não é? Vocês estão muito quietas. A live caiu?
Coloca aqui um coração se você tá me escutando. Coloca aqui um coração se você tá me escutando. A live pra mim tá paralisada. Você tá aqui comigo? Tá forte o que eu tô te falando aqui? Coloca aqui pra mim um coração. Eu tô sozinha aqui nessa live? Cadê vocês inteiras? Cadê vocês? Nenhum pai, nenhuma mãe faz o que faz com seus filhos querendo o seu mal. Tudo, absolutamente tudo que o nosso pai e a nossa mãe faz com a gente é com uma única intenção. Tá refletindo, né, Dias? Um monte de coração aqui. Graças a Deus, vocês estão aí comigo. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. O ponto é que eles, por também não terem tido uma referência, eles acabam passando para os seus filhos as mesmas dores. E aí, é por isso que eu fui fazer, antes da pandemia, que durante a pandemia eu finalizei meus 2 anos e meio de formação de consteladora familiar. É por isso que a constelação trouxe a chave para esse quebra-cabeça, porque além da integração e da cura, qual é o terceiro ponto? O primeiro é o reconhecimento do padrão, o segundo é a integração e a cura. Qual é o terceiro ponto? A reconexão com a família. É quando você tem a capacidade de soltar a inocência da sua criança, que por lealdade e fidelidade aos seus pais, por esse amor cego que Bert Hellinger tanto fala durante toda a nossa formação sistêmica, a gente segue vinculada, identificada, entrelaçada, emaranhada com o nosso sistema. E aí a reconexão com a família é quando você compreende perante toda essa dinâmica sistêmica e o seu processo terapêutico, porque cada um tem uma história, porque como indivíduos somos completamente diferentes em quase 9 bilhões de habitantes, você é única. Você consegue compreender melhor não só a dinâmica do teu sistema, também não só o papel que você exerce dentro desse sistema, como também você se torna um elo de conexão e amor, reconhecendo de uma forma saudável, consciente e amorosa que seus familiares, que seus ancestrais sofreram o mesmo que você. Só que, conforme as gerações foram passando, eles aliviaram muito o caminho para a gente. Aliviaram muito o caminho para a gente. Então, hoje aqui, podemos estar passando por desafios ou até por algumas dificuldades? Sim, claro. Bem-vindo à vida. Eu sempre digo que a vida de adulto é você passar por essas questões. Não existem problemas. Eu nunca uso essa palavra na minha vida. O que existem são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Porque a vida de adulto é assim, você tem que resolver, assumindo a responsabilidade de quem você é, do que você quer e para onde você está indo com base nos seus objetivos. Para quê? Para que você possa seguir expandindo tua potência, expandindo tua grandeza, expandindo tua benevolência. Porque a indisponibilidade afetiva, dentro dessa visão sistêmica, tem uma origem e cada família tem a sua história. Não sei se você já parou para refletir. Por exemplo,
As clientes que fazem comigo o processo individual, logo na primeira fase do processo, que meu processo ele tem fases, tá? Ele tem fase. Eu tenho que começar devagar. E olha que para quem já está começando diz que já o bagulho já está doido. Imagina quando é a segunda e a terceira fase, porque eu vou descendo ainda mais profundo. Eu tenho uma anamnese altamente forte e profunda em que você pesquisa sobre seus bisavós, seus avós e seus pais antes de você nascer. Antes de você nascer. E por quê? Vamos contar comigo? Bert Hellinger diz que a perpetuação de um padrão, que a perpetuação de uma maldição, que a perpetuação de coisas mal resolvidas dentro de um sistema se resolve em até 4 gerações. Vamos contar? Seus bisavós, primeira. Seus avós, segunda. Seus pais, terceira. Você, a quarta. Ou seja, você pode tomar a decisão, basta um membro do sistema para fazer essa escolha, você pode tomar uma decisão de colocar uma barreira de parar em você. E aí, quem que você cura? Quem que você salva? Todo mundo. Porque a sua cura reverbera para a sua ascendência e para a sua descendência. A sua cura reverbera para os seus pais, para os seus avós e bisavós. E a sua cura liberta você, seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Olha aqui, ó, 4 gerações para cima e 4 para baixo. Coloca aqui um coração se você está me acompanhando. Coloca aqui um coração se você está me acompanhando. Eu sei que o que eu estou falando é forte. Eu sei que o que eu estou falando é profundo. Todas as vezes que eu trago um tema com essa visão sistêmica, vocês vão sentir isso que vocês estão sentindo aí. Percebe que vocês ficam em silêncio? Percebe que vocês ficam meio mudo? Percebe que vocês ficam assim, uau, Dias, uau. Tipo, por quê? Porque isso está fazendo sentido. Só faz sentido o que é sentido, né? Só faz sentido o que é sentido. Isso está chegando aqui para você. Porque hoje, os problemas que você tem, as questões, vamos dizer assim, as questões que você já tem na tua vida, e até o que teus filhos já estão tendo, meu amor, você pode resolver. Você pode resolver. Por quê? Olha para a tua origem. Identifica os padrões repetitivos e o impacto que isso traz na sua saúde. Olha os 5 corpos aqui, ó. Na sua saúde espiritual, energética, emocional, mental e física. Olha, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu tenho clientes que se curaram de câncer com uma constelação familiar. Agora, não vem achar que a constelação familiar faz esse milagre. O ponto é que a cliente entendeu a origem, entendeu a identificação e, com base nisso, tomou seus pais e entregou para quem ela tinha que entregar. Porque essa indisponibilidade afetiva é um tema muito complexo, que eu digo, que envolve questões muito profundas
emocionais e relacionadas à forma como nos relacionamos com os outros. Porque eu vou te dizer uma coisa. Anota aí no seu caderno. Se você não se relaciona bem hoje com a tua mãe e com teu pai, você não vai se relacionar bem com o seu parceiro, com a sua parceira. E talvez você diga para mim, igual falaram lá no grupo das inteiras ontem. Ontem eu fiquei 1 hora respondendo perguntas dentro do grupo das inteiras. Ah, Cissa, minha relação com a minha mãe e com meu pai é maravilhosa. Não é desse tipo de relação que eu tô falando? Porque talvez você diga que a relação com a sua mãe e com o seu pai é maravilhosa. Será? Marca uma sessão comigo que eu vou te dizer. Marca uma sessão comigo que eu vou te dizer. Porque sabe como é que eu defino se a relação que você tem com seu pai e com a sua mãe tá boa, não? É pelo nível de julgamento, de crítica, de apontamento e de consertar seu pai e sua mãe que você tem, que você vai me dizer se você tem ou não tem um bom relacionamento com seus pais. Porque talvez hoje aí, olha aí a indisponibilidade. Se você enxerga teu pai como fraco, você tá casada com a tua mãe. Se você enxerga tua mãe como fraca, você se casa com teu pai. Porque nossa criança, por uma percepção equivocada, porque percepção nunca reflete a realidade, tá? Percepção é percepção, nunca reflete a realidade. Você determina que isso é uma verdade absoluta na tua vida. Você que tem irmão ou irmã, faz o seguinte, não acredita em mim não. Se você tem o mesmo pai e a mesma mãe dos seus irmãos, pergunta como cada um dos seus irmãos enxerga a tua mãe e teu pai. E a escuta. Talvez vocês tenham estudado na mesma escola, com os mesmos professores, fez as mesmas atividades físicas, fez tudo igual. E vocês têm percepções completamente diferentes. Por isso que nada, absolutamente nada nessa vida pode substituir o trabalho terapêutico. Viu a Debbie aqui? Ó, na verdade, enxerga os dois como perdedores. Olha aqui, ó, Debbie, gratidão, Debbie, pela tua humildade de trazer o teu exemplo aqui, tá? Eu te honro aqui. Se a Debbie, com a humildade dela, tá aqui dizendo que enxerga os pais dela como perdedores, possivelmente a vida da Debbie tá caminhando por esse mesmo caminho. Porque se somos 50% papai e 50% mamãe, e enxergamos nossos pais como perdedores, se a gente fala isso dos nossos pais, estamos falando isso de nós. Se você falar mal do pai dos seus filhos, você está falando mal dos seus filhos. Se você está falando mal do teu pai, você está falando mal de você. Se você está falando mal da tua mãe, você está falando mal de você. Se você está falando mal da tua avó, do teu avô, materno e paterno, você está falando mal de você. Porque para você estar aqui, teus avós tiveram que dizer sim para os seus pais. Para que seus pais pudessem dizer sim para vocês. Percebam a nossa arrogância. Percebam a nossa prepotência. Percebam como a gente às vezes quer achar que somos melhores que os nossos próprios pais. Eu costumo dizer que debaixo de pé de manga só cai manga. Se você é a pessoa que você é hoje, é porque o pé deu bons frutos. E se você não olha esse pé como uma boa árvore vai dar bons frutos, assim como uma árvore que não é boa não vai dar frutos. Quantas mulheres por aí estão vivendo suas frustrações
por já não poderem mais ter filhos, passaram da idade. Isso tem a ver com o olhar que cada uma dessas mulheres tem para o papai e para a mamãe. Porque se a gente julga a árvore que deu o nosso próprio fruto, que somos nós mesmos, como é que a gente vai ter capacidade de ser uma árvore boa para dar um fruto para o mundo? Assim como também não funciona endeusar demais papai e mamãe e não irmos para a vida. Porque essa indisponibilidade, quando você entra em um lugar que não é seu, não vai te deixar encontrar um parceiro, uma parceira para você perpetuar a vida. O único objetivo de um relacionamento afetivo amoroso é a perpetuação da vida. O único objetivo de um relacionamento afetivo e amoroso é a perpetuação da vida. Porque sem um relacionamento afetivo e amoroso, o mundo se extingue. Eu sei que existem outras formas de amor, de homens com homens, de mulheres com mulheres. O ponto é que eu estou falando agora é que isso é amor, sim, e isso é maravilhoso, sim. Agora, que também, e fiquem muito atentos porque eu não estou invalidando as outras formas de amor, e também um homem e uma mulher na perpetuação da vida. A gente precisa popular a nossa humanidade. A complexidade da tua história, a complexidade do que você vem trazendo dentro da sua visão, dentro da sua percepção, dentro dos seus traumas, dentro de todas as questões que você vem observando aí sobre seu pai e sua mãe, é parte integrante do trabalho que eu faço aqui a cada dia com as minhas clientes. Meu trabalho, eu digo que é unir famílias. Meu trabalho, eu digo que aqui é expandir o amor, a consciência e a luz. Essa é a visão sistêmica familiar, que é, para mim, a mais complexa de se resolver. Por isso que você precisa estar num processo terapêutico. Por quê? Só no processo terapêutico, olhando para a tua história, para suas particularidades, é que uma terapeuta preparada, como eu e outros profissionais que existem por aí, mas são raros, tá? O que trabalha com essa linha sistêmica. E aqui eu quero me reconhecer, sim. Porque humildade é quando você é fiel à sua realidade. E eu reconheço que eu sou um diferencial no trabalho que eu faço como terapeuta. Senão você não cura. Senão você não sai. Vai ser como o hamster dentro daquela rodinha, achando que está correndo uma maratona. E não sai do lugar. A Amanda está dizendo, eu sempre me pego julgando meus pais. Gostaria de me libertar para prosperar na vida. Gratidão pelos seus ensinamentos. Gratidão, Amanda. Venha fazer uma constelação. Venha fazer uma terapia. Eu estou pensando em abrir a creche da tia Cissa. E se prepara que a creche da tia Cissa é para trabalhar essas crianças feridas aí, ó. Porque todo mundo que está botando isso daí, ó, tá totalmente nas suas crianças feridas. Muito bem. Já temos aqui 10 minutos e agora eu tenho que falar da outra parte. Então, a indisponibilidade, que é a parte mais complexa que eu acabei de falar agora, sobre a identificação do seu sistema familiar. E a outra parte é por ciclos mal acabados em relacionamentos anteriores. Então, se você aí pode ter tido um relacionamento que você está aí há
1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu comecei a tratar uma mulher que há 10 anos não supera. 10 anos não supera que o relacionamento dela acabou. Tá presa. Tá presa. O cara já casou, já teve filho, já mora em outro país e ela tá presa nisso. Tá presa. Então, muito cuidado se você um dia casou com alguém e até agora não se separou. Enquanto você não se separar nos papéis e no nome, você ainda está casada com esse homem. Cuidado se você ainda fica stalkeando. Cuidado se você fica cuidando da vida dos seus ex. Cuidado se você inveja. Cuidado se você critica. Cuidado se você tem uma lista imensa do que você quer de um homem. Cuidado se você põe um nível de exigência aqui assim, ó, que tem que ser o rei da cocada preta para estar com você. E aí eu faço aqui uma pergunta para você. E você é a rainha da cocada preta? Essa lista que possivelmente você tem aí do homem que você quer na tua vida, você já é tudo que você está botando nessa lista? Que uma das coisas que eu trabalho no individual com as minhas clientes é, sim, eu peço para elas colocarem em um papel tudo que elas querem de um homem. E depois que elas fazem isso, eu começo a trabalhar com elas, se elas já são aquilo ali. Porque não funciona você ter lista, porque relacionamento afetivo e amoroso é construção. Relacionamento afetivo e amoroso é construção. Se você não se predispõe a fazer dar certo, a fazer funcionar com esse homem ou essa mulher, não vai funcionar. Porque vocês ainda olham muito relacionamento afetivo e amoroso como algo que está num quadrado. E não é isso que é relacionamento. Relacionamento é o reflexo de como você está se relacionando em primeiro lugar com você mesma. Porque como é que você pode ser amada por alguém se você ainda não se ama da forma que você merece? Aí você põe toda a expectativa em um homem, te dá tudo, te tratar bem, ser amoroso, ser cuidadoso, ser isso, ser aquilo. A pergunta que eu te faço é, você já faz isso por você? Porque é muito peso para esse homem. Não é ele que tem que te dar isso. Isso é responsabilidade tua como adulta. Isso quem quer é a menina ferida. Isso quem quer é a criança. Porque a criança que espera Papai Noel. A criança que espera o coelhinho da Páscoa, a fada dos dentes. Relacionamento afetivo e amoroso é construção. É ajustes de valores. É atender necessidades. É olhar para a linguagem de amor de cada um. Porque para você, amor pode ser preparar um jantar delicioso à luz de velas. Mas se essa não for a linguagem de amor do homem que você tá, ou da mulher que você tá, ela ou ele não vai estar se sentindo amado. Assim como, qual é a tua linguagem de amor? Todas as vezes que minhas clientes trazem questões nos seus relacionamentos porque não estão se achando amada, eu falo, essa é a forma que ele está dizendo para você que te ama, só que como não é como você gostaria, uma parte sua rejeita. Porque percebe como a sua menina mimada, pirracenta e rebelde, coloca que as coisas têm que ser do jeito dela. E se não for assim, vai pastar. A Mariana está me perguntando, Cissa, eu vou dar amor a um homem e esperar
ele me amar? Como? Não, não é dar amor, é trocar. Isso é reciprocidade. Reciprocidade. Percebe que a tua fala, Mariana amada, com todo respeito a você, você está querendo tudo, venha nós, só venha nós. E vosso reino? Nada? Sua menina. Sua menina que quer receber. Sua menina que quer receber esse amor que ela está colocando todas as expectativas nesse pobre desse homem. Por isso que no dia seguinte não te manda o WhatsApp. Por isso que depois que consegue te papar, passar uma noite com você e conseguir o que quer, te bloqueia e nem sequer te dá um tchau, um obrigada. E aí você pergunta, o que eu fiz de errado, Cissa? Não, você não fez nada de errado, não. O que você está deixando de fazer é de se amar, é de se honrar. Porque o primeiro relacionamento é de você com você mesma. Enquanto você não aprende a fazer isso de uma forma genuína, honesta, profunda e sincera, você só vai atrair reflexo do seu próprio espelho. Então você se coloca indisponível. Profundo, né? Muito profundo. Mas essa é a pura verdade. E aqui eu finalizo essa live, trazendo para você a seguinte pergunta. Que ações corretivas você vai colocar em prática com tudo que você aprendeu aqui nessa live? E se você já saiu dessa live com essa tomada de consciência, me manda um direct e diz assim, eu vou entrar na creche da tia Cissa. Porque na creche da tia Cissa, nós vamos trabalhar tudo isso profundamente. Terça-feira, eu já tenho uma reunião com a minha equipe para estruturar tudo isso. E já, lá no grupo das inteiras e no meu canal, eu vou compartilhar com vocês quando vai dar início. Gratidão, boa noite. Levem tudo isso para o seu coração. Assistam essa live 2 vezes, porque eu sei que o que eu falei é profundo. Internaliza, anota, percebe como você está se sentindo aí dentro. Por quê? Só faz sentido o que é sentido. E teu coração tá te mandando uma mensagem agora, né? Teu coração tá te mandando uma mensagem agora. E que essa mensagem chegue até você com amor. Boa noite, muita gratidão, que Deus nos abençoe. Me mande um direct. Creche da tia Cissa. Boa noite. Amo vocês.